Existe um abismo entre saber o que fazer e realmente fazer, e você está preso nele agora mesmo. Você sabe que deveria começar aquele projeto, mas não começa. Você sabe que deveria parar de se importar com a opinião alheia, mas continua refém. Você sabe exatamente o que precisa mudar, mas não muda. Por quê? Porque ninguém te ensinou a coisa mais importante. Como pensar de uma forma que automaticamente te faz agir. Como transformar intenção em execução. Como eliminar essa paralisia que te mantém preso. Os estoicos descobriram há 2000 anos algo que a neurociência moderna está provando agora. O problema não é falta de informação. O problema é sua atitude mental. E nos próximos minutos vou te mostrar exatamente como mudar isso. E olha, se você quer que eu continue trazendo conteúdo assim, deixa o like, porque o que vem a seguir pode literalmente mudar o trajeto da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta brutal. Quantas vezes você adiou algo importante porque ficou esperando o momento certo que nunca chegou? Pensa comigo. Quantos projetos estão engavetados? Quantas conversas difíceis você evitou? Quantas mudanças necessárias você protelou esperando ter coragem, clareza, certeza? E enquanto isso, o tempo passa, as oportunidades somem e você continua no mesmo lugar, frustrado, ansioso, sabendo que poderia ser diferente, mas sem conseguir sair do lugar. Vou te contar sobre o dia em que eu entendi por que isso acontece. Eu estava há 6 meses planejando lançar um projeto. Tinha tudo pronto, mas não lançava. Sempre tinha uma desculpa. Precisa estar perfeito. Ainda não é o momento. E se ninguém gostar? Até que um amigo me confrontou. Você não tem problema de planejamento. Você tem problema de execução. Você está pensando errado. Aquilo me incomodou. Como assim pensando errado? Aí ele me mostrou algo que mudou tudo. Uma distinção que os estoicos faziam. Existem 2 tipos de pensamento. O pensamento que paralisa e o pensamento que mobiliza. O pensamento paralisante fica ruminando possibilidades, imaginando cenários, prevendo problemas, esperando condições perfeitas. O pensamento mobilizador clareia o próximo passo, identifica o que está em suas mãos, agora, e move você para a ação imediata. E aqui está o segredo brutal. 90% do que você se preocupa não está nas suas mãos. Você controla se as pessoas vão gostar do seu trabalho? Não. Você controla o resultado final? Não. Você controla o que vai acontecer amanhã? Não. Mas você fica obcecado com essas coisas. Gasta energia tentando prever, controlar, garantir coisas que não dependem de você. E enquanto isso, o que realmente está nas suas mãos fica abandonado. Epicteto disse algo que corta como uma navalha. Não são os eventos que perturbam as pessoas. São seus julgamentos sobre eles. Traduzindo, não é a situação que te paralisa. É como você pensa sobre a situação. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina que você é um profissional competente. Trabalha duro, se dedica. Aí um dia seu chefe te critica injustamente na frente de todo mundo. O que a maioria faz? Passa os próximos 3 dias remoendo aquilo. Como ele pôde? Foi tão injusto. Agora todo mundo acha que sou incompetente. Resultado? 3 dias de ansiedade, produtividade zero, noites mal dormidas, tudo por causa de uma opinião. Mas espera. Você controla a opinião do seu chefe? Não. Você controla o que os outros pensam? Não. Você pode mudar o que já aconteceu? Não. Então você está literalmente sofrendo por coisas completamente fora do seu controle. Agora vem a mágica, a distinção que muda tudo. O que está sob seu controle nessa situação? Sua próxima ação.
Você pode focar em fazer um trabalho ainda melhor no próximo projeto. Pode buscar feedback de outras fontes, pode documentar seus resultados, sua interpretação. Você pode ver isso como oportunidade de desenvolver resiliência, de praticar desapego de opinião externa, sua atitude. Você pode manter sua integridade, continuar agindo com profissionalismo, não deixar que a opinião de uma pessoa destrua sua paz. Percebe a diferença brutal? No primeiro cenário, você é uma vítima. No segundo, você é um agente. E aqui está o ponto crucial que vai mudar sua vida. Toda vez que você foca no que não controla, você perde poder. Toda vez que você foca no que controla, você ganha poder. É uma escolha. A cada momento, a cada situação, você escolhe onde colocar sua atenção. E a atitude estoica é essa: identificar radicalmente o que está em suas mãos, agir imediatamente sobre isso e soltar completamente o resto. Isso não é resignação, é inteligência estratégica, é concentração de poder. Agora, tem algo que eu preciso te mostrar que vai parecer completamente maluco à primeira vista, mas é uma das técnicas mais poderosas que existem. Os estoicos faziam algo que eles chamavam de premeditatio malorum, visualização do pior cenário. E não é pessimismo, é preparação estratégica para a ação sob pressão. Deixa eu te contar sobre uma pessoa que estava paralisada há meses. Ela tinha um projeto incrível, algo que poderia mudar sua carreira, mas não começava. Por quê? Medo do fracasso. Aí eu sugeri: vamos fazer um exercício. Visualiza o pior cenário possível. Seu projeto fracassa completamente. E aí, ela começou: ninguém vai gostar. Vou perder tempo e dinheiro. As pessoas vão me julgar. Vou me sentir um fracasso. Eu perguntei: ok, e se tudo isso acontecer, você sobrevive? Ela parou, pensou. Sim, claro. Você vai aprender algo mesmo falhando? Sim, com certeza. Você pode tentar de novo depois? Sim, posso. Então, qual é o real problema? Silêncio. Ela percebeu. O medo não era do fracasso em si, era do desconhecido, da surpresa emocional, da sensação de não estar preparada. Mas quando você antecipa o pior, quando você olha o monstro nos olhos, ele perde o poder de te paralisar. E sabe o que ela fez? Lançou o projeto na mesma semana. Por quê? Porque ela tinha eliminado a surpresa emocional. Ela sabia que mesmo no pior cenário, ela ficaria bem. Isso é o que a técnica faz. Ela transforma a ansiedade paralisante em preparação mobilizadora. Você para de evitar e começa a agir, porque você já processou mentalmente o pior que pode acontecer e percebeu que é sobrevivível. E aqui entra algo profundo que a maioria das pessoas nunca entende. O conceito que os estoicos chamavam de amor fati, amor ao destino. Mas não confunda, não é aceitar passivamente tudo que acontece e não fazer nada. É exatamente o oposto. É ver cada evento, cada obstáculo, cada problema como matéria-prima para sua ação, como combustível para seu crescimento, como oportunidade disfarçada de tragédia. Deixa eu te dar um exemplo real que ilustra perfeitamente isso. Tinha um empreendedor que estava paralisado. A economia estava em crise. O mercado dele caindo 20% ao ano. Ele ficava obcecado com notícias econômicas, gráficos, previsões pessimistas, esperando as condições melhorarem. Mas as condições não melhoravam e ele continuava parado, perdendo oportunidades, enquanto outros no mesmo mercado cresciam. Aí ele entendeu o conceito de amor fati e tudo mudou. Ele parou de lutar contra a realidade e começou a trabalhar com a realidade. Ele parou de esperar o mundo mudar e começou a mudar sua resposta ao mundo. Ele aceitou: ok,
O mercado está em crise. Isso é a realidade. Não adianta esperar mudar, não adianta reclamar, não adianta me vitimizar. Então, dado que é assim, dado que essa é a realidade que eu tenho, o que eu posso fazer? Qual movimento está disponível agora? E quando ele mudou a pergunta, quando ele mudou sua atitude mental, tudo mudou. Ele começou a ver a crise não como inimiga, mas como reveladora de oportunidades. Concorrentes fracos estavam saindo do mercado, deixando espaço. Ele podia capturar market share. Clientes estavam buscando soluções mais econômicas. Ele podia inovar no modelo de negócio e oferecer valor de forma diferente. Custos operacionais estavam baixos. Era hora de investir enquanto outros estavam com medo. Ele reformulou cognitivamente tudo. Cada problema virou um puzzle a ser resolvido através da ação. Em 6 meses, ele tinha crescido 30%, enquanto o mercado caía. Em 1 ano, ele tinha dobrado de tamanho. Por quê? Porque ele não esperou a realidade mudar para agir. Ele agiu dentro da realidade como ela era. Ele usou a crise como alavanca. Isso é amor fati aplicado. Isso é reformulação cognitiva na prática. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que eu posso fazer com isso? Como eu posso usar isso? A primeira pergunta te transforma em vítima, te paralisa, te enfraquece. A segunda te transforma em agente, te mobiliza, te fortalece. E veja bem, ele não fingiu que a crise não existia. Ele não foi ingênuo. Ele reconheceu a realidade exatamente como ela era, mas recusou se tornar refém dela. Essa é a diferença brutal entre aceitação estoica e resignação passiva. A resignação diz, não posso fazer nada. A aceitação diz, não posso mudar isso, mas posso mudar minha resposta a isso. Você vê a diferença? É gigantesca. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir, mas que você precisa entender. Você já perdeu horas ruminando sobre algo que disse numa conversa, e a outra pessoa nem lembra, não lembra mesmo, já seguiu em frente. Enquanto você ainda está preso naquele momento, você debate respostas perfeitas para conversas que já terminaram. Você imagina o que deveria ter dito, o que poderia ter feito diferente, gastando energia mental preciosa com algo que não pode mais ser mudado. Você rola feeds infinitamente antes de começar tarefas importantes. 20 minutos se transformam em 2 horas, e quando você finalmente vai começar, sua energia mental já foi sugada, sua motivação evaporou. Você sente inveja de pessoas nas redes, mas não age em seus próprios projetos. Você consome o sucesso dos outros passivamente, enquanto seu próprio potencial fica engavetado, não realizado, não testado. E sabe por que isso acontece? Por que você cai nesses padrões repetidamente? Porque você transformou pensar em um substituto confortável para agir. Porque pensar não tem risco. Pensar não tem fracasso. Pensar não expõe você ao julgamento. Pensar é seguro. Mas pensar sem ação é fantasia. É masturbação mental. É ilusão de progresso. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época, imperador de Roma, com exércitos sob seu comando, com o destino de milhões em suas mãos, escreveu algo no seu diário pessoal que resume tudo. Ele disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Percebe o que ele está dizendo? Ele tinha poder sobre exércitos, sobre territórios, sobre leis, mas o verdadeiro poder, o poder que importava, era sobre sua própria mente, sua atitude, sua resposta. E aqui está o princípio estoico
que vai mudar sua vida se você realmente internalizar. Pensar sem agir é fantasia, mas agir alinhado com seus valores, agir alinhado com virtude, é construir caráter inabalável. A maioria das pessoas vive numa fantasia perpétua. Um dia vou fazer isso. Quando tiver mais tempo, vou começar. Quando tiver mais dinheiro, vou investir. Quando me sentir pronto, vou lançar. Quando tiver certeza, vou arriscar. Mas os estoicos sabiam de uma verdade brutal. Você nunca vai se sentir completamente pronto. Você nunca vai ter certeza absoluta. Você nunca vai ter todas as garantias. O momento perfeito nunca vai chegar. Sabe por quê? Porque o momento perfeito não existe. É uma ilusão, uma desculpa sofisticada para evitar o desconforto da ação. Então a escolha é brutalmente simples. Ou você age apesar da incerteza, apesar do medo, apesar da imperfeição, ou você nunca age. Simples assim. E cada vez que você escolhe agir, mesmo imperfeito, mesmo com medo, mesmo sem garantias, você está votando no tipo de pessoa que você quer ser. Você está moldando seu caráter. Você está construindo sua identidade. Cada ação é um voto para coragem ou covardia, um voto para protagonismo ou vitimização, um voto para crescimento ou estagnação, um voto para liberdade ou prisão. Qual será seu voto hoje? Qual será seu voto nos próximos 15 minutos? Porque é nisso que sua vida se resume. Uma série de votos, uma série de escolhas, uma série de ações ou inações. E no final, você não vai ser julgado pelas suas intenções, pelos seus planos, pelos seus sonhos. Você vai ser julgado por si mesmo, pelas suas ações, pelo que você realmente fez com o tempo que teve. Agora, tem algo que eu preciso te dizer que vai incomodar, mas é necessário. Você vai morrer, eu vou morrer. Todos que amamos vão morrer, e não sabemos quando. Pode ser daqui 50 anos, pode ser amanhã. Isso não é mórbido, é a verdade mais libertadora que existe. Porque quando você realmente internaliza isso, tudo muda. Você para de adiar, você para de esperar condições perfeitas. Você para de perder tempo com trivialidades. Se hoje fosse seu último dia, você perderia 3 horas rolando redes sociais? Você adiaria aquela conversa importante? Claro que não. Você focaria no que realmente importa. Você agiria imediatamente. E aqui está o insight brutal. Hoje é tudo que você tem, não o amanhã. Hoje, agora. Este momento. Sêneca disse algo que corta como um raio. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Traduzindo, a dificuldade não está na tarefa, está na sua hesitação. Você conhece todas as razões racionais para mudar, mas continua igual. Por quê? Porque saber não é suficiente. Agir é suficiente. Então aqui está o que eu quero que você faça. Agora, não depois, agora. Desafio número 1. Pega um papel. Escreve 10 coisas que estão te preocupando agora. Depois, circule apenas as que você pode influenciar, diretamente. As outras, risca, descarta mentalmente. Desafio número 2. Pensa no projeto que você está adiando. Fecha os olhos por 3 minutos e visualiza ele fracassando completamente. O pior cenário. Depois escreve 3 aprendizados que extrairia. Percebeu? Você sobreviveria. Desafio número 3. Hoje, quando alguém te criticar, antes de reagir, faz uma pergunta. Isso é verdade e útil. Se for, use para melhorar. Se não for, descarte. Desafio número 4. E esse é o mais importante. Escolhe
uma ação micro que você está adiando e executa nos próximos 15 minutos. Mesmo imperfeita, mesmo com medo, executa. Desafio número 5. Antes de dormir hoje, escreve numa folha: vou morrer. Depois lista 3 coisas triviais que consumiram sua energia hoje. Amanhã, elimina elas. Você não precisa fazer todos. Escolhe um, mas faz de verdade. Porque o conhecimento que você teve aqui não vale nada sem ação. E olha, qual seria a sua vida se você simplesmente aceitasse que 90% do que te preocupa está fora do seu controle? Pensa nisso. Se você parasse de lutar batalhas impossíveis e concentrasse toda a sua energia no que você pode mudar, suas ações, sua atitude, sua resposta, você teria clareza mental brutal. Você teria capacidade de agir mesmo sob pressão. Em 7 dias de prática real, você vai sentir redução mensurável de ansiedade e aumento de decisões tomadas, sem paralisia. Isso não é promessa vazia, é resultado comprovado por 2000 anos de prática estoica. Mas tem um porém que ninguém te conta. Isso só funciona se você aplicar. Se você apenas assistir e não fizer nada, nada vai mudar. Você vai ser mais uma pessoa que sabe muito, mas faz pouco. E eu sei que você não é essa pessoa, porque você chegou até aqui. Você assistiu até esse ponto. Isso já te diferencia de 95%. Agora é a hora de provar para si mesmo. Não para mim, não para ninguém, para você. Comenta aqui embaixo. Dia 1. É um compromisso público, um voto de que você vai começar e volta aqui nos próximos dias para atualizar. Quero acompanhar sua evolução e se 100 pessoas comentarem "aceito", eu faço um vídeo especial só sobre como aplicar estoicismo para vencer a procrastinação de uma vez por todas. É um dos temas que vocês mais pedem. Recapitulando rapidamente o que vimos. Primeiro, a distinção radical entre o que está sob seu controle e o que não está, e a decisão de focar apenas no primeiro. Isso libera energia mental massiva para a ação real. Segundo, a visualização negativa. Antecipar o pior como preparação estratégica que elimina a paralisia. Você age porque já processou o medo. Terceiro, amor fati e reformulação cognitiva. Ver cada obstáculo como matéria-prima para a ação. Você transforma problemas em oportunidades através da sua atitude. Quarto, ação imediata sobre opinião. Pensar sem agir é fantasia. Ação imperfeita constrói caráter. Cada ação é um voto para quem você quer ser. Quinto, memento mori como catalisador de urgência. A consciência da morte te acorda para agir hoje, porque hoje é tudo que você tem. No fim das contas, o estoicismo é sobre ter controle sobre suas emoções para agir com clareza. É sobre eliminar a lacuna entre intenção e execução, entre saber e fazer, entre querer e conseguir. É sobre transformar sua atitude mental de reativa para proativa, de vítima para agente, de paralisada para mobilizada. E você? Você tem tudo o que precisa para começar agora, neste exato momento. A pergunta não é "posso fazer isso?" A pergunta é "vou fazer isso?" Se esse vídeo mudou algo em você, se você sentiu que valeu cada segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você quer continuar agora, tem um vídeo sobre como falar de forma inteligente que complementa perfeitamente o que você aprendeu aqui. Antes de ir, deixa eu te fazer uma última pergunta. Daqui 1 ano, você quer estar no mesmo lugar, sabendo o que fazer, mas não fazendo? Tendo potencial, mas não executando? Ou você quer olhar para trás e dizer: "Foi nesse dia que eu decidi mudar. Foi aqui que eu comecei a agir"? A escolha sempre foi sua.
Os estoicos nos ensinaram que não controlamos quanto tempo vivemos, mas controlamos completamente como vivemos esse tempo. Você acabou de investir 18 minutos aprendendo, agora vem a cada 60 segundos que passa, você perde energia vital se preocupando com coisas que você nunca vai controlar. E o pior, isso afeta a sua saúde, seus relacionamentos, sua paz interior. Cada dia que passa, você afunda mais nisso. Mas existe uma forma de sair dessa prisão. Os filósofos estoicos descobriram há 2000 anos um sistema que resolve isso. Em minutos, você vai entender o que a maioria leva anos para descobrir. Se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, inscreva-se no canal e deixa o like, porque o que eu vou te mostrar vai mudar completamente a forma como você vê sua própria mente. Sabe aquela sensação? Você acorda e já sente aquele peso no peito. Parece que tem um tijolo em cima de você antes mesmo de começar o dia. Você pega o celular. Primeira coisa, nem escovou os dentes ainda. E em 5 minutos já está se sentindo pior do que quando acordou. Scrolling infinito, comparando sua vida com a dos outros. Aquela colega da faculdade postou a promoção. Aquele conhecido está viajando de novo. Aquele influencer com a vida perfeita. E você aí, se sentindo para trás, inadequado. Como se estivesse perdendo alguma corrida invisível que nem sabia que estava correndo. Vem aquela sensação devastadora de estar sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. Como uma esteira, movimento constante, zero progresso. Pensa comigo, quantas horas você desperdiçou esta semana preocupado com o que fulano pensou sobre você? Aquele comentário que alguém fez, você fica repassando mentalmente. O que ela quis dizer com aquilo? Será que foi indireta? Será que todo mundo percebeu? Quantas vezes você revisou mentalmente aquela conversa, imaginando o que você deveria ter dito? Ah, se eu tivesse respondido assim, se eu tivesse falado aquilo, quantas noites você perdeu o sono por causa de coisas que você não controla? A economia, a política, o que pode acontecer, o que pode dar errado. E aqui está o pior de tudo. Você já sabe que deveria parar. Você já leu sobre isso. Você já assistiu vídeos motivacionais. Já comprou livros de autoajuda. Já salvou frases inspiradoras no Instagram. Mas continua no mesmo lugar. Mesmos padrões. Mesmas reações. Mesmas ansiedades. Existe um gap brutal entre o que você sabe e o que você faz. Esse abismo entre conhecimento e ação é o que está te mantendo preso. E sabe o que é mais frustrante? Toda segunda-feira você promete: essa semana vai ser diferente, vou acordar cedo, vou focar, vou parar de procrastinar. Terça de tarde você já desistiu. De novo. E aí vem aquela sensação de fracasso. Qual é meu problema? Por que eu não consigo? Todo mundo consegue menos eu. Olha, eu não sempre entendi isso. Teve uma época que eu era exatamente assim. Eu passava 20 minutos antes de postar qualquer coisa nas redes sociais pensando: e se as pessoas acharem isso estúpido? E se ninguém curtir? E se alguém fizer um comentário negativo? Eu estava vivendo uma prisão que eu mesmo construí. E sabe o pior? As pessoas que eu tanto me preocupava, a maioria nem ligava. Estavam ocupadas com a própria vida. Mas tem uma saída e ela não está onde você imagina. Os filósofos estoicos descobriram algo há 2000 anos que resolve exatamente isso. E não é sobre pensar positivo. Não é sobre boa vibração. Não é sobre lei da atração. É sobre algo muito mais poderoso: controle consciente. Veja bem, existem duas categorias de coisas na vida: aquelas que dependem de você e aquelas que não dependem. A maioria das pessoas gasta 80% da energia nas coisas erradas. Deixa eu ser bem direto. Você controla suas ações, seus pensamentos,
suas reações. Você não controla o que os outros pensam, o clima, o passado, o resultado final. E é exatamente aí, nessa distinção simples, que está toda a sua liberdade. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo na época. Imperador de Roma. Comandava exércitos, controlava territórios, decidia o destino de milhões. Mas sabe o que ele escrevia no seu diário pessoal todos os dias? Ele disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força." Percebe? O cara mais poderoso do mundo reconhecia que o único território onde ele era imperador absoluto era sua própria mente. Nada mais. E aqui está o paradoxo que vai virar sua mente do avesso. Quando você para de tentar controlar tudo, você finalmente fica no controle. Soa contraditório? Espera, imagine a vida como um rio. Algumas coisas são pedras que obstruem o fluxo, causando turbulência. Você não pode remover a pedra, mas pode aprender a fluir ao redor dela. A água não luta contra a pedra, ela se adapta e segue em frente. Assim deve ser sua mente. Daqui a pouco vou te mostrar a técnica exata que eu uso todos os dias baseada nisso. É tão simples que você vai pensar, como eu nunca pensei nisso antes. Mas primeiro, você precisa entender algo crucial. Vamos fazer um exercício mental agora. Pensa em algo que está te tirando o sono ultimamente. Pode ser um relacionamento, uma situação no trabalho, uma preocupação financeira, qualquer coisa. Pronto? Agora responde. Isso que está te preocupando depende 100% de você? Ou depende de outras pessoas, circunstâncias, o universo? Se você for brutalmente honesto, a maioria das suas preocupações não depende só de você. Aquela pessoa que você quer que goste de você não depende de você. Você pode ser a melhor versão de si mesmo, mas não controla o coração dela. Aquela promoção que você quer não depende 100% de você. Você pode fazer um trabalho excepcional, mas a decisão final é de outra pessoa. O que as pessoas vão pensar sobre o que você postou? Zero controle. Cada um interpreta através dos próprios filtros. Agora, o que depende de você? Como você age quando é rejeitado? Isso depende de você. A qualidade do trabalho que você entrega, isso depende de você. Se você vai postar algo autêntico ou buscar validação, isso depende de você. Percebe a diferença? Não é que você para de querer coisas, você só para de amarrar sua paz interior nelas. Epicteto era um escravo, literalmente. Tinha zero controle sobre sua vida externa, mas sabe o que ele descobriu? Que mesmo como escravo, sua mente era livre. Ninguém podia controlar seus pensamentos, suas reações, seus valores. Ele disse algo que muda tudo. Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre eles. Traduzindo para português claro, não é o que acontece que te destrói. É a história que você conta sobre o que aconteceu. Deixa eu te dar um exemplo real. 2 pessoas são demitidas no mesmo dia, da mesma empresa. Pessoa A entra em desespero, depressão, se sente um fracasso. Pessoa B vê como oportunidade, faz um curso novo, descobre uma vocação que nem sabia que tinha. Mesma situação, reações completamente opostas. Por quê? A interpretação. E aqui está a parte mais libertadora. Se são suas interpretações que criam suas emoções, então você pode escolher suas interpretações. Olha, não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que você vai acordar amanhã e estar zen com tudo. Mas quando você começa a treinar essa habilidade, tudo muda. Deixa eu te contar sobre uma época da minha vida que isso ficou cristalino. Há alguns anos, eu perdi algo muito importante.
Não vou entrar em detalhes, porque não importa o que, importa o como. Eu passei semanas em loop mental. Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Como eu vou consertar isso? Mas aqui está o problema. Nenhuma dessas perguntas tinha resposta útil. Eu estava gastando 100% da minha energia tentando reescrever o passado. Zero energia no que eu podia fazer agora. Foi quando eu me deparei com uma citação de Sêneca. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. E clicou. Eu estava fazendo a pergunta errada. A pergunta não era, por que isso aconteceu? A pergunta era, o que eu vou fazer agora que isso aconteceu? Uma pergunta me mantinha preso no passado. A outra me empurrava para o futuro. Então eu fiz um experimento. Peguei uma folha de papel e dividi em 2 colunas. Coluna 1, o que eu não controlo. Coluna 2, o que eu controlo. Na coluna 1, eu coloquei o que já aconteceu, o que outras pessoas pensam, o resultado final. Na coluna 2, eu coloquei minhas ações daqui para frente, minha perspectiva sobre isso, o que eu vou aprender. E algo mudou, não externamente. O mundo continuou o mesmo, mas internamente. Eu comecei a sentir algo que eu não sentia há semanas. Clareza. Os primeiros dias foram estranhos. Eu me pegava caindo nos velhos padrões, ruminando sobre o que não podia mudar. Mas toda vez que eu percebia, eu fazia a pergunta, isso está sob meu controle? Se não estava, eu respirava fundo e redirecionava. Se estava, eu agia. Simples, mas não fácil. Em 30 dias, eu não tinha esquecido o que aconteceu, mas tinha deixado de ser controlado por isso. As mesmas memórias que me destruíam antes, agora me encontravam diferente, mais forte, mais centrado. Sabe qual foi a lição mais profunda? Eu descobri que sofrimento não vem dos eventos, vem da resistência aos eventos. E tem uma história sobre Epicteto que ilustra isso perfeitamente. Um dia, o dono de Epicteto estava torcendo a perna dele com raiva. Epicteto, calmamente, disse, se você continuar, vai quebrar. O dono continuou e quebrou a perna dele. E Epicteto simplesmente disse, eu avisei que ia quebrar. Zero drama, zero resistência, inútil. Ele não podia controlar as ações do dono, mas controlava 100% sua resposta. Isso não é frieza, é sabedoria. Agora vem a parte que você estava esperando. Como aplicar isso na sua vida? Hoje, vou te dar um protocolo de 7 dias que vai mudar tudo. Não precisa fazer tudo. Escolhe uma prática e vai fundo. Dia 1. O teste do controle. Hoje, a cada vez que você sentir ansiedade, frustração ou raiva, pausa por 5 segundos. Literalmente conta até 5 e pergunta, isso está sob meu controle? Se a resposta é não, você acabou de identificar onde está vazando energia, respira fundo e redireciona. Se a resposta é sim, age imediatamente. Parece simples? Mas vai expor algo chocante. 80% das suas preocupações são sobre coisas que você não controla. Dias 2 e 3. O diário estoico. Toda noite, antes de dormir, escreve numa folha. O que estava sob meu controle hoje? E o que não estava sob meu controle hoje? Você vai se surpreender. A maioria das batalhas que você lutou hoje eram batalhas que você não podia vencer. Dias 4 e 5. A prática da perspectiva. Escolhe uma situação que está te estressando. Pode ser qualquer coisa. Agora escreve 3 interpretações diferentes sobre essa mesma situação. Vou te dar um exemplo real para ficar claro. Situação. Seu chefe criticou seu trabalho na frente de todo mundo. Interpretação 1. Catastrófica. Ele me odeia. Vou ser demitido. Sou um fracasso.
Todo mundo vai me julgar. Minha carreira acabou. Interpretação 2. Neutra. Meu chefe fez uma crítica ao meu trabalho na reunião. Ele apontou 3 pontos específicos que precisam melhorar. Outras pessoas estavam presentes. Interpretação 3. De crescimento. Recebi feedback direto sobre onde posso melhorar. Agora sei exatamente o que focar. Tenho oportunidade de provar minha capacidade de evoluir. Aprendi que preciso validar mais antes de apresentar. Percebe a diferença? Mesma situação. 3 realidades completamente diferentes. E aqui está o poder. Você escolhe qual realidade habitar. A primeira te paralisa. A segunda te deixa neutro. A terceira te empodera. Os estoicos chamavam isso de examinar as impressões. Toda vez que algo acontece, sua mente cria uma impressão automática. Mas você não precisa aceitar essa primeira impressão como verdade absoluta. Você tem o poder de examinar, questionar, reinterpretar. Dias 6 e 7, o experimento social. Durante 2 dias, evite completamente buscar validação externa em pelo menos uma decisão por dia. Não pergunte opinião, não cheque curtidas, não busque aprovação. Apenas decida baseado no que você acha certo e observa o que acontece. Agora, vou te dar a técnica que eu uso todos os dias. É o que eu chamo de reset mental, em 90 segundos. Funciona assim. Quando algo te perturbar, você tem 90 segundos antes da reação virar padrão. Segundo 1 ao 30. Perceba a emoção, sem julgar. Apenas, estou sentindo raiva ou estou sentindo ansiedade. Segundo 31 ao 60. Pergunta, isso está sob meu controle? E qual é a interpretação mais útil aqui? Segundo 61 ao 90. Escolha sua resposta consciente, não sua reação automática. Essa janela de 90 segundos é onde mora a sua liberdade. É o espaço entre estímulo e resposta, onde você escolhe quem você é. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, disse algo profundo. Entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Se ele conseguiu encontrar esse espaço no inferno, você consegue encontrar no trânsito, na discussão com seu chefe, no comentário negativo das redes sociais. Agora que você entendeu o fundamento, vamos mais fundo, porque tem algo que ninguém te conta sobre transformação real. Não é sobre acumular mais conhecimento, é sobre desaprender. Todo mundo te diz, pense positivo, visualize o sucesso, manifeste seus sonhos, mas os estoicos dizem o oposto. Prepare-se para o pior, visualize o fracasso, antecipe a perda. E sabe de uma coisa? Eles estão certos. Essa prática se chama premeditatio malorum, premeditação dos males, e a ciência moderna provou que funciona. Funciona assim. Todo dia, por 2 minutos, você visualiza o que poderia dar errado, perde o emprego, termina o relacionamento, perde algo importante, parece depressivo. Não é, é libertador, porque quando você está preparado para o pior, tudo que vier melhor que isso é bônus. E quando o pior acontece, você não entra em choque. Você já treinou para isso. Sêneca fazia isso todos os dias, e ele disse, é mais provável que você sofra pelo que imagina do que pelo que realmente acontece. A ansiedade mora no e se. A preparação mental elimina o e se, porque você já visitou aquele cenário e sobreviveu mentalmente. Agora, tem outro conceito que vai mudar tudo. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos que amamos vão morrer. Isso não é mórbido. É a verdade mais libertadora que existe. Os romanos tinham uma prática. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer, não para se deprimir, mas para acordar. Marco Aurélio escrevia,
Você poderia partir desta vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Veja bem, a maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Adia conversas importantes, adia sonhos, adia mudanças, sempre esperando o momento certo. Mas o momento certo é agora, porque o futuro não é garantido. Steve Jobs, depois de ser diagnosticado com câncer, disse algo que os estoicos já sabiam há milênios. Lembrar que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Faz sentido? Se hoje fosse seu último dia, você perderia tempo com preocupações pequenas, com ressentimentos, com procrastinação, com tentar impressionar pessoas que nem ligam para você. Você continuaria naquele emprego que odeia, naquele relacionamento tóxico. Você continuaria guardando aquela mágoa, adiando aquela viagem, não falando com aquela pessoa. A consciência da morte não te paralisa, te acorda. Cada dia se torna um presente que você não pode dar como garantido. E aqui está algo profundo. Você não precisa esperar um diagnóstico terminal para viver com essa clareza. Você pode escolher essa consciência agora. Os estoicos faziam um exercício específico. Todo dia, ao acordar, eles diziam: eu posso não viver até o fim deste dia. E à noite, antes de dormir, eu posso não acordar amanhã. Não para gerar medo, mas para gerar gratidão, urgência, clareza de propósito. Então aqui está o exercício mais poderoso que eu posso te dar. Hoje à noite, antes de dormir, visualiza que você tem apenas 6 meses de vida. Saudável, funcional, mas 6 meses. O que você mudaria? Que conversas você teria? Que desculpas você pararia de dar? Que relacionamentos tóxicos você cortaria? Que sonhos você finalmente perseguiria? Que tempo você pararia de desperdiçar em coisas que não importam? Agora, responde isso. Por que você está esperando? A morte não vai avisar quando chegar. Não vai mandar mensagem antes. Não vai dar segunda chance. Então pare de viver como se tivesse tempo infinito. Você não tem. Olha, no fim das contas, o estoicismo não é sobre virar um robô sem emoções. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre ter a coragem de focar no que importa e a sabedoria de soltar o que não importa. É sobre viver com intenção, não no piloto automático. Cada ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você quer ser. Então, que tipo de pessoa você está votando? O passado já foi. O futuro é incerto. Tudo o que você tem de verdade é este instante. E neste instante, agora, você está bem. A ansiedade mora no "e se" do futuro. A depressão mora no "e se eu tivesse" do passado. A paz mora no "o que é do presente". Você não vive no amanhã ou no ontem. Você vive aqui, agora, e neste momento, você tem tudo o que precisa para dar o próximo passo. Então, aqui está meu convite final para você. Escolhe uma prática que eu te mostrei, só uma, e aplica pelos próximos 7 dias. Documenta o que muda. Pode ser o teste do controle, pode ser o diário estoico, pode ser o reset mental de 90 segundos. Não importa. O que importa é fazer, porque sabe qual é a diferença entre quem transforma e quem fica no mesmo lugar. Não é inteligência, não é recursos, não é sorte. É simplesmente a disposição de aplicar o que aprendeu. Conhecimento sem ação é só entretenimento. E você não veio até aqui para ser entretido. Você veio para transformar. Então, recapitulando rapidamente, foca no que você controla. Ignora o que você não controla. Suas interpretações criam sua realidade. Prepare-se para o pior. Lembre que você vai morrer. Viva no presente. Isso é o fundamento. É simples, mas vai mudar tudo se você aplicar.
Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu seu tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora, deixa nos comentários. Comenta, estoico. Se você vai aplicar isso na sua vida. Quero ver quantos de vocês estão realmente comprometidos. Ou então, conta qual dessas práticas você vai começar hoje, não amanhã. Hoje, última coisa, antes de você ir. Daqui 1 ano, você quer estar no mesmo lugar que está hoje?